João, capítulo de número 13. Estamos transmitindo pelo Facebook? Sim. Peço perdão a você que esteja nos assistindo. Talvez você acompanhe a nossa sequência, né? Que nós pregamos aqui capítulo por capítulo. Aí você possa se perguntar, saiu do capítulo 11 para o capítulo 13 e cadê o 12? Nós tivemos um problema aqui de transmissão e não conseguimos transmitir o capítulo 12 que foi pregado na última quinta-feira, no último culto. E hoje nós estaremos meditando no capítulo de número 13. E eu vou ler do verso 1 até o verso de número 11. Então, João 13, verso 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou, pois, Simão Pedro, e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Somente até aqui. Vamos orar agora ao Senhor para que Ele venha falar conosco nessa noite mais uma vez. Soberano Pai eterno, mais uma vez iremos meditar na Tua santa e gloriosa palavra. Que essa palavra venha alcançar, meu Pai, lugar no nosso coração, na nossa vida, para que venha se manifestar os frutos do Senhor através das nossas atitudes. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Povo de Deus, o Evangelho de João, até o capítulo de número 12, ele vai relatar o ministério do Senhor Jesus em público. Preste atenção, por gentileza. Até o capítulo 12, João vai relatar o ministério do Senhor Jesus em público, aquilo que ele fazia, aonde todo mundo via. A partir do capítulo 13, nós vamos ver que ele vai se dedicar até o último dia, onde ele vai ser crucificado, a um ensino particular. Ele vai se tornar um personal teólogo, um personal servo de Deus para os seus discípulos. Ele vai ter uma dedicação maior somente aos 12. Por isso que aqui está dizendo que ele chamou os 12 e começou a dar ensinamentos para que eles viessem entender ali a conclusão do projeto de Deus, para que eles estivessem preparados para a caminhada. E o Senhor Jesus surpreende eles com uma atitude. Ele chamou para que viessem preparar uma ceia, e o Senhor Jesus, ele se levanta e decide lavar os pés dos discípulos. Lá na cultura judaica, sabemos que ali na região de Israel é uma região que é muito seca, que é próxima ao deserto e tem muita poeira. Então o viajante, aquele que saía de um lugar para o outro, querendo ou não, os pés ficavam sujos, empoeirados. E quando você chegava na casa de uma pessoa, tinha à sua disposição um pote com água, uma bacia ou um vaso com água, para que você lavasse os seus pés para entrar na casa. Era a cultura daquela época. E quando
o homem tinha muito dinheiro, ele tinha uma condição financeira boa, ele era abastado, ele tinha servos para fazer isso com os visitantes. Você não lavava o seu pé, mas quem lavava era o servo do dono da casa, que lavava os seus pés, ou seja, um escravo. Então, quando o Senhor Jesus faz isso com os discípulos, eles entenderam que o Senhor Jesus estava tendo uma posição de servo, uma posição de serventia, de humildade, esvaziando-se de si mesmo. E quando Pedro vê aquela atitude, ele fala assim: não, o Senhor não vai fazer. Até uma atitude honrada de Pedro, porque ele entendeu que o Senhor Jesus, ele não é Senhor, mas ele é o quê? Ele não é servo, mas ele é Senhor. E Pedro falou: não, você não vai lavar meu pé não, de jeito nenhum, eu não vou deixar. E o Senhor Jesus quis dizer o seguinte: olha, eu estou te explicando para vocês que a regra do reino de Deus é diferente daqui do reino dos homens. Você está acostumado com uma cultura, com uma explicação que não condiz com o reino de Deus, porque muitas das vezes as leis do reino de Deus, ela é diferente das leis da terra. Por exemplo, no reino de Deus, os últimos são os primeiros. Aquele que perde, ganha. E o que ganha, perde. O maior serve o menor. Então, as regras do reino de Deus, ela não tem a mesma coerência das regras do reino do homem. Então, o Senhor Jesus, quando ele leva a esse entendimento, essa explicação para Pedro, ele não entende, porque ele está com a visão terrena. O Senhor Jesus quis dizer o seguinte: eu entre vocês, eu sou o maior, e o maior é que tem que servir. Ele falou: vocês não estão entendendo isso agora, mas um dia você vai entender. Por quê? Depois eles iriam entender, porque chegaria um tempo, um momento, que eles estariam na posição do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus era mestre, e eles eram os discípulos, sim ou não? Mas chegaria um tempo que essa situação iria se inverter. Eles estariam na posição de mestre, e eles estariam servindo a quem? Os seus discípulos. Por isso que Pedro, ele não entendeu, e o Senhor Jesus falou assim: não adianta eu te explicar agora, porque agora você não vai entender, mas lá na frente você vai entender. Quando você estiver na minha posição, que você vai ser o maior aonde você vai estar, que você vai ser o mestre, você vai entender que você que tem que servir. O Senhor Jesus estava dando uma lição de humildade, de serventia, porque o reino de Deus, as regras, as leis, não estão de acordo com as leis dos homens, mas o reino de Deus é diferente, a visão é diferente. E aqui nesse contexto, você vê que também se destaca a figura de Judas. Por quê? Porque Judas, ele era uma exceção a esse pensamento. Judas, ele não queria servir, mas ele queria ser servido. Judas, ele não queria se sacrificar, ele não queria se doar, ele queria receber, ele queria tomar proveito, ele não queria se dedicar. Por isso que tem esse contraste. E é o que é interessante aqui, eu quero que você preste atenção, que a palavra diz aqui que Satanás toma conta de Judas. Olha o que ele diz, verso de número 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até os fins. Verso 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse Jesus. Preste atenção, olha que interessante. Aqui está dizendo que Judas colocou no coração, Satanás colocou no coração de Judas o intuito, o projeto, o plano de trair o Senhor Jesus. E a palavra aqui, nós vamos continuar lendo, vai dizer que Satanás entrou em Judas. E olha que ele não caiu no chão babando, ele não ficou com as mãos para trás, ele não revirou os olhos. O que ele fez? Ele saiu e foi vender o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso?
E tem muitos homens hoje que Satanás está imperando na vida dele, que ele está sob o domínio de Satanás, que ele não fica com a voz grossa, não, ele não range os dentes, não revira os olhos, ele somente vende o Senhor Jesus. Eu não sei se vocês pegaram a visão. Ele não vai transparecer que ele está possuído. Olhando humanamente falando, muita gente não vai nem perceber, mas só pela atitude dele tomar a decisão de vender o Senhor Jesus e obter uma vantagem, isso deixa claro que ele está possuído. E isso aqui é para abrir os nossos olhos, que muita gente pensa que a possessão demoníaca é somente quando alguém revira os olhos, range os dentes, fica com as unhas travadas. Não, muitas das vezes tem a fala até mansa, muitas das vezes tem até uma aparência angelical, muitas das vezes tem até uma linguagem doce, suave, mas por dentro é o demônio, por dentro é Satanás, e o intuito é vender o Senhor Jesus para obter lucro. Então aqui tem um destaque. Aqui o Senhor Jesus faz uma comparação. Ele diz: olha, tem um grupo que vai ser servo, que ele vai ser o maior, mas ele vai servir, ele vai ser útil no reino de Deus. Enquanto que dentro desse grupo vão ter alguns que na verdade eles só querem servir a si mesmos. Eles não vão ter a preocupação de servir ninguém, mas eles vão ser servidos. E aqui o Senhor Jesus traz uma explicação, e traz uma explanação de humildade. Ele está trazendo para a gente aqui um ensino, que devemos ser úteis, devemos ter uma atitude de servidão. Você deve ter já ouvido alguém falar de algum ser humano que nunca praticou nada de bom, sempre fez o que não prestava. Aí quando aquela pessoa morre, a pessoa fala assim: já foi tarde, porque nunca fez nada que prestasse, nunca fez nada de bom, não servia para nada. E quando eu trago essa realidade com o Evangelho, isso tem que ser o contrário. Eu tenho que ser servo, eu tenho que ser útil, eu tenho que demonstrar utilidade para o meu irmão, para o próximo. Eu tenho que fazer falta, eu tenho que ter um comportamento aonde a minha presença, a minha vida vai trazer, amenizar o sofrimento de outras pessoas, vai trazer alegria, paz, satisfação. A minha vida tem que ser instrumento de bênção para outras pessoas, e não somente com palavras, mas com atitude, porque palavra é muito fácil. Por exemplo, um ser que fala muito bem, uma qualidade de pessoa que fala em fazer o bem, mas não faz na maioria das vezes, são os políticos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo não sei o quê. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ele serve somente a si mesmo. Ele não serve a ninguém, ele somente vê os seus interesses. E essa realidade não está presente no reino de Deus. Devemos entender que você tem que ter agora uma visão de ser útil, de servir, de trazer alegria para as pessoas, de colaborar com o bem-estar de outras pessoas. A sua vida tem que ser motivo de alegria para outras pessoas, trazer alegria, paz, e não ser um tormento. Porque tem muita gente que a presença dela, ela promove o contrário. Ela não promove alegria, ela não promove satisfação, mas é uma pessoa que, quando ela está presente, a situação piora. E nós, que somos servos do Senhor Jesus, não podemos ter esse comportamento. Nós temos que servir. O ambiente onde nós estamos, ele tem que ter uma atmosfera diferente. Ele tem que ser um ambiente leve,
tem que ser um ambiente de paz, de alegria, de amor, porque esse é o propósito que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para ser luz, Ele nos chamou para ser o sal da terra. Então isso tudo eu tenho que ter no meu coração. Eu tenho que entender que a minha vida, ela tem que exalar o bom perfume de Cristo. E isso que ele estava querendo ensinar para os seus discípulos. Era esse ensinamento, essa lição que ele estava passando em particular. Verso de número 12. João 13, verso 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade eu vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as falares. É se falar que é bem-aventurado? Se praticar ou fazer. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui o Senhor Jesus, ele começa a explicar o que ele fez. Primeiro ele lavou os pés do discípulo, e como eu antecipei, ele começou a explicar. Ele falou assim: eu estou fazendo isso aqui para vocês entenderem. Eu sou o Senhor e eu sou o mestre, mas eu estou lavando os pés de vocês. E vocês têm que fazer a mesma coisa. Vocês têm que ter a mesma atitude, o mesmo comportamento, a mesma ação. Vocês têm que fazer a mesma coisa. E ele diz, ele complementa: olha, vocês não têm só que falar, vocês têm que praticar, vocês têm que fazer. Não adianta somente falar, tem que ter uma atitude. Vocês têm que colocar isso em prática, em ação. Agora preste atenção. O Senhor Jesus, ele inicia o seu discurso dizendo que ele iria sair desse mundo. Faltava uma semana para ele encerrar o seu ministério, para que ele viesse ser crucificado. Ele deixaria ali um legado, ele deixaria ali um grupo de discípulos para dar continuidade ao seu trabalho. E aqueles discípulos, eles estavam numa sociedade onde tinham outros líderes. Eles não eram únicos, eles não eram unânimes, eles tinham opositores, tinham outras pessoas que estavam dirigindo espiritualmente a nação. E eles olhavam para aqueles homens, quando eles olhavam para os fariseus, olhavam para aqueles homens que viviam da lei, viviam vamos dizer, do ministério. Eles não viviam uma vida regrada, uma vida sofrida, mas eles viviam uma vida regalada. Eles tinham posses, eram homens que viviam de latifúndio, eles tinham grandes propriedades de terra, vendiam animais no templo, eram ricos, eram, humanamente falando, ricos. Então, quando ele deixou esse grupo de discípulos, eles iam olhar para outros homens que tinham uma vida diferente do ensinamento de Cristo. Eles não serviam, eles eram servidos. E o Senhor Jesus queria deixar uma lição, porque eles iam começar a analisar e comparar. Falar, eles fazem a mesma coisa que nós fazemos. Eles têm o mesmo ministério, eles têm o mesmo trabalho, a mesma ocupação. Porém, o pensamento e o comportamento é diferente. O Senhor nos ensinou que nós devemos servir, e eles estão querendo ser servidos. Eles querem ser bajulados, eles não são humildes,
Jamais eles vão lavar os pés de alguém, mas eles querem ser carregados no colo. Eles querem ser bajulados. Eles querem que as pessoas vinham estar ali, dando tapinha nas costas. Eles querem ostentação. E vocês não devem ser assim. O Senhor Jesus estava ensinando o comportamento que eles deveriam ter, porque eles sairiam para um trabalho onde eles iriam se deparar com pessoas que têm um comportamento diferente, praticando a mesma ação, tendo o mesmo, vamos dizer, ofício, que era pregar a palavra de Deus. Os fariseus, que eram os líderes religiosos, eles tinham a obrigação de pregar a palavra. E os discípulos de Cristo também. Só que o Senhor Jesus estava ensinando que eles deveriam praticar essas coisas, para não ter o mesmo comportamento que os outros estavam tendo. Ele falou assim: vocês estão vendo como eu estou fazendo? Vocês têm que fazer a mesma coisa. Como eu falei aqui na quinta-feira, o Senhor Jesus, ele entrou dentro de Jerusalém montado num jumentinho. E eu fui pesquisar depois, eu tinha esquecido de pesquisar. Com R$200 você compra um jumento. Você consegue comprar um jumento por dizer é caro? Hã? É caro? Não. Só que eu vi que tem um cavalo que foi vendido por 75 milhões. Não é mil não. 75 milhões de dólares. Um cavalo. Foi vendido, o cavalo mais caro que foi vendido até hoje. Você tem ideia do que é 75 milhões de dólares? É dinheiro, tá? É um bocadinho de grana. O camarada pagou 75 milhões. Gustavo Lima tem um cavalo que ele pagou 5 milhões de reais. Aí eu te pergunto, você acha que o fariseu ia chegar montado no jumento? Ele ia chegar no cavalo, bonito, puro sangue, um cavalo caro. E o Senhor Jesus, ele começa a dar o exemplo. E os discípulos iam examinar e analisar o comportamento que ele teve durante toda a trajetória, que eles conviveram com o Senhor Jesus durante 3 anos e meio, e eles começaram a entender que, na verdade, tem que ser humilde, tem que ser servo, tem que ser uma pessoa que está com a visão de reino de Deus. E isso ia fazer a distinção entre os discípulos de Cristo e os fariseus. E Cristo estava ensinando essa humildade, esse exemplo para eles, para que eles não tivessem um comportamento egocêntrico, porque isso é uma cilada. Satanás caiu justamente com esse sentimento, que ele queria vanglória, ele queria ser reconhecido, ele queria ostentação, e isso é perigoso para os homens, principalmente com aqueles que pregam a palavra, porque se ele não vigiar, ele vai cair justamente onde Satanás caiu. Querer ser maior do que Deus, querer ser bajulado, ostentação, querer ser servido. E para que eles não caíssem nisso, o Senhor Jesus fala assim: meu filho, vocês estão entendendo errado. Vocês não vieram para ser servidos, vocês não foram chamados para ser servidos, mas vocês vieram ser chamados para servir. E eu estou dando um exemplo para vocês irem fazer a mesma coisa, para agir da mesma maneira. E não para que os outros venham ser os seus servos, mas para que você venha servir, para que você tenha humildade, para que você entenda que o maior no reino de Deus não é o que é servido, mas é aquele que serve. Para que vocês entendam que a lei de Deus é diferente da lei da terra. Aqui na terra, o último é o último, mas no reino de Deus, o último é o primeiro. Aqui na terra, quando você vai ver alguém falando: eu tenho que aproveitar a minha vida, e para o reino de Deus, aquele que está aproveitando a vida de acordo com o mundo, ele está perdendo ela. Aquele que perde aqui na terra, ele está ganhando, mas no reino de Deus é o contrário. O Senhor Jesus fala: aquele que perde a sua vida por minha causa, ganhá-la. E o que é perder a vida aqui no mundo? É quando você se abstém dos prazeres do mundo, da terra. É quando você abre mão do que o mundo te oferece e você fica com aquilo que Deus tem para você. Isso, aos olhos da terra, aos olhos do mundo, você está perdendo a sua vida. Essa garota aqui, ela é muito careta. Olha lá, a fulana,
tem vários namorados, já se deitou com vários, está aproveitando a vida. Para o reino de Deus, isso ela está perdendo. Ah lá, fulano não bebe, não cheira cocaína, não fuma maconha, ele não está aproveitando, é um bobo, é um mané. Para Deus, o que pratica isso está perdendo. No reino de Deus, aquele que é fiel é o que é correto, mas aqui no mundo, aquele que trai, aquele que anda de uma forma que não tem fidelidade nem lealdade, é o que está aproveitando. Então, no reino de Deus, as regras e as leis são aplicadas diferentes. Não é como aqui no mundo. E o Senhor estava ensinando isso para os seus discípulos. Verso 21. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade eu vos digo, que um entre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, fazei-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse algumas coisas aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. Era noite. Olha que interessante. O Senhor Jesus, ele falava na cara, né? Ele não deixava para depois, não. A verdade no inclui. Por isso que o reino de Deus é verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus falou assim: ó, então aqui, mas tem um traidor, que hoje nós chamamos, né, ficou já uma simbologia, né? Fulano é mó Judas. Por quê? Que é traidor. Ele falou: um que está aqui vai me trair. E João, ele não queria se exaltar escrevendo o Evangelho. Ele diz que aquele a quem o Senhor Jesus amava estava no peito do Senhor Jesus, ou seja, abraçado ao Senhor Jesus, que ele estava se referindo a si mesmo, que escreveu o Evangelho. E Pedro perguntou para ele, falou assim: quem é que vai trair? Quem é que vai te trair? O Senhor Jesus molha o pão e dá para Judas. E diz que naquele momento o Satanás entrou nele, e o Senhor fala: vai lá e faz o que você tem que fazer, e faz rápido, depressa. E os discípulos não entenderam, porque ele era o tesoureiro do grupo, ao que ficava com as ofertas, e ele roubava da bolsa também. E ele saiu para vender o Senhor Jesus, mas achou que ele estava saindo para comprar alimento, ou para que desse oferta aos pobres, porque eles tinham um pensamento equivocado de Judas. Aqueles que andavam com Judas, que eram os discípulos, eles não conseguiram distinguir o que o Senhor Jesus falou. Quando eles entenderam que ele iria comprar e dar aos pobres, é porque quando Maria derramou ali o guento, o perfume aos pés do Senhor Jesus, ele falou o quê? Que desperdício. Poderia ter vendido esse perfume aí, que era um ano de trabalho braçal, poderia ter vendido e dado aos pobres, ajudar os pobres. E o povo que ouviu Judas falando isso, pensou: que homem bom, né? Que homem amoroso, que tem amor aos pobres, que homem honrado. E eles pensaram que quando ele saiu, falou assim: não, ele vai ajudar alguém. Mas ele saiu para vender o Salvador, ele saiu para vender o Senhor Jesus. E é o que eu falei no início: quando Satanás entra nele, ele não se revira no chão, vira os olhos, fica babando, não. Ele saiu e, andando tranquilamente, foi até os homens que queriam matar o Senhor Jesus, e lá ele elaborou um plano e recebeu um pagamento para entregar o Messias.
mostrando que a possessão demoníaca muitas das vezes não é como muita gente pensa. Não se manifesta através de uma expressão física, mas com uma atitude pensada, uma atitude já arquitetada minuciosamente. Não é algo que a pessoa ela vai estar subconsciente, que ela não vai estar pensando. Pelo contrário, ela vai saber muito bem o que ela está fazendo. Ela vai ter muito bem o discernimento do que ela está praticando, assim como ele teve. Verso 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um aos outros. Aqui o Senhor Jesus, ele dá a expressão máxima do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 14, ele diz o seguinte: toda lei se resume numa só palavra: amarás o próximo como a ti mesmo. Qual é a explicação disso? Porque eu só consigo comprovar que eu amo a Deus quando eu amo o meu próximo. João, ele vai explicar isso lá nas suas cartas. Ele diz que aquele que não ama aquele que ele consegue ver que está próximo, ele não tem como amar a Deus, ele é mentiroso. Primeiramente, eu vou demonstrar o meu amor com o próximo, com as pessoas que estão ao meu redor. Assim que eu vou demonstrar o meu amor. E assim também eu vou conseguir demonstrar o meu amor a Cristo. E isso vai demonstrar um comportamento que eu vou estar me importando com outra pessoa. Por exemplo, se eu amo a minha esposa, eu não vou traí-la. Sim ou não? Porque ela vai ficar feliz se eu trair ela? Não. Claro. Então, quando a palavra diz não adulterarás, significa que se eu adulterar, eu vou estar ofendendo e entristecendo a minha esposa. Então, se eu amo ela, obviamente eu vou cumprir a lei, que é não adulterar. Se eu amo os irmãos, se eu amo a igreja, eu não vou roubar a igreja. Por quê? Porque eu sei que vai prejudicar vocês. Então eu vou cumprir a lei que está escrito que não devo roubar. Eu sei que quando eu mato uma pessoa, eu vou estar praticando mal. E se eu amo o próximo, se eu amo o ser humano, eu não vou matar. E consequentemente eu vou estar obedecendo a palavra. Então por isso que ali ao resumo, o Senhor Jesus fala assim: olha, vocês vão mostrar que são meus discípulos se você amar um aos outros. Vocês vão mostrar que verdadeiramente vocês são cristãos, que vocês são de Deus, que vocês são de Cristo. Então quando alguém pratica o mal contra outras pessoas, quando ela faz aquilo que é errado, ela não está comprovando que ela é discípula de Cristo. Quando eu tenho ódio, rancor, mágoa, desejo de vingança, eu pratico mal, aquele que sai para roubar, para matar, para fazer aquilo que vai prejudicar outras pessoas, não tem como ela falar que ela tem temor a Deus, que ela ama a Deus. Todos os dias é comum você ver homens praticando mal e arquitetando como ele vai fazer para lesar outras pessoas. Você liga a televisão, essa semana foi presa uma quadrilha, desceu, foi um ônibus de pessoas e foi entrando na delegacia. Tinha uma call center, que tem vários atendentes. Tinha um call center lá em Olaria, que eles ficavam levantando dados de pessoas que já estavam aposentados, idosos,
e eles conseguiam burlar ali, conseguir dados, informações, levantavam empréstimos, e pessoas perderam praticamente todo o seu rendimento, não tinham dinheiro para comprar remédio, não conseguiam pagar as suas dívidas, não conseguiam ter alimento. A pessoa estava se preocupando somente em roubar, via o seu benefício, mas ela não está analisando que ela está prejudicando a outra pessoa. Como que uma pessoa dessa pode abrir a boca e falar que ama a Deus? Ela pode até falar, mas simplesmente é da boca para fora. Ela pode até falar, não, eu amo a Deus, eu tenho temor a Deus, mas a atitude dela não comprova isso, porque em nenhum momento ela pensou, isso aqui eu vou prejudicar essa pessoa. Essa pessoa pode até morrer, porque ela depende do medicamento, ela depende disso aqui para sobreviver, eu vou tirar o sustento dela. Todos os dias, milhões de pessoas estão em golpes, porque você vai pagar lá um documento do teu carro, uma conta, tem um camarada que está arquitetando um projeto, um plano, para burlar aquilo ali, e te enviar um boleto falso, para te dar um golpe e você pagar. Todos os dias você vê isso acontecer. Pessoas vão roubar o celular, e aconteceu, já vi várias vezes, a pessoa não reage, e ela dá um tiro na pessoa, prejudica, rouba, mata. Como essa pessoa pode dizer que ela tem temor a Cristo? Então toda a lei ela se resume numa só palavra: eu tenho que amar o próximo, eu tenho que ter esse pensamento. E quando o Senhor Jesus ele começa a dar esses outros ensinamentos, certamente ele trouxe um filme na cabeça dos discípulos, analisando toda a conduta que ele teve, toda a caminhada, aonde ele demonstrou amor às pessoas, que ele passou os seus ensinamentos, demonstrando que você está aqui nesse mundo para fazer a diferença, para que você não venha prejudicar outras pessoas, mas para que você seja um canal de bênção, para que você seja um instrumento de Deus para amenizar o sofrimento de outras pessoas. Isso é o Evangelho. O propósito do Evangelho é esse: é que você venha ser uma ferramenta de Deus, para que você venha amenizar o sofrimento de outras pessoas. O resumo da obra de Deus é essa. Você tem que entender isso. Mas quando você não tem essa visão, você quer ser servido. Você não entende que Deus te chamou para você ser servo, inclusive dele. Porque hoje, se você não prestar atenção, o Evangelho torna o Senhor Jesus como teu servo, e não você servir a Ele. E como é que Ele vai se tornar o meu servo? É quando diz que Ele tem que fazer isso ou aquilo outro, que você tem que botar Deus contra a parede, que Ele tem que fazer o que você quer, colocando Ele numa posição de servo e você numa posição de mandante, de Senhor. Isso não é Evangelho. Evangelho é quando você entende que você tem que servir a Deus e ser um instrumento de bênção para outras pessoas. Verso 36. Perguntou Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou não pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. O Senhor Jesus ele foi preciso nas suas palavras. A Bíblia não relata como Pedro foi martirizado, mas os estudiosos dizem que ele foi crucificado da mesma maneira que o Senhor Jesus. Só que ele diz: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E morreu crucificado de cabeça para baixo. E o Senhor falou para ele: aonde eu vou agora, meu destino não vai ser agora que você vai seguir a mesma coisa, mas lá na frente você vai ter o mesmo destino. Isso aqui é algo que pouca gente quer. Aqui que o Senhor Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: para você me servir, para que você venha verdadeiramente fazer o que for por mim,
você tem que estar disposto, se necessário, dar a própria vida. A expressão máxima é essa. Muitos que foram martirizados, eles entenderam isso. O apóstolo Paulo, quando ele já estava próximo a ser morto, ser martirizado, ele diz: já estou próximo a ser oferecido como um sacrifício. Ele diz que já estava próximo a ser uma oferta agradável a Deus. Mas ele não estava colocando uma quantia em dinheiro. Ele está dizendo que ele iria ser uma oferta com a sua própria vida. E é esse propósito que tem que estar no nosso coração. Dificilmente aqui na terra, ou aqui no Brasil, desculpe, nós iremos ser perseguidos a esse ponto. Eu acho que é muito difícil chegarmos ao ponto de terminarmos a nossa trajetória como terminou os discípulos Pedro, Tiago, João, Paulo. Mas o que você tem que ter na sua mente é que, se for necessário, você tem que fazer isso. Você tem que ser fiel até o fim. Você tem que ter essa integridade, essa lealdade. Você tem que se manter firme. Mas o Senhor Jesus sabe que somos falhos, pequeninos, que verdadeiramente no momento da privação, da dificuldade, nós cogitamos entre dois pensamentos. E o Senhor fala assim: eu conheço um homem, eu conheço o ser humano. Você vai me negar 3 vezes. E o que é maravilhoso, o que eu acho interessante, assim como eu fico encantado com o Senhor Jesus, é que quando ele ressuscita, sabendo que Pedro estava envergonhado porque ele havia traído o Senhor Jesus, e a Maria vai ter ali um encontro, com o Senhor, que ela vai testemunhar a ressurreição. O Senhor dá um recado, fala assim: avisa os discípulos que eu ressuscitei. Mas ele cita o nome de uma pessoa primeiro. Ele falou: avisa a Pedro. E quando Pedro encontra o Senhor Jesus, que ele foi o último a ter coragem de se deparar com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus não falou para ele: você me traiu, você me negou, não te falei, você correu. Ele não fez isso. Ele falou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E todo mundo sabe que ele perguntou isso 3 vezes. E Pedro respondeu as 3 vezes: sim, Senhor, eu te amo. O fato da gente amar o Senhor Jesus não significa que a gente não vai ter medo. O Senhor sabia que ele amava ele de todo o coração. Mas só que na trajetória você vai sentir o desejo. Vão ter dias que você vai querer voltar atrás, que você vai querer abandonar o barco. Vai ter dias que você vai querer parar, que você vai querer abandonar. Mas você tem que seguir em frente. E o que é mais interessante é que o Senhor Jesus sabe que eu e você somos assim. E mesmo assim, Ele continua acreditando na gente. Ele quer que nós iremos continuar fiel até o fim. E é isso que nós temos que fazer. Dias difíceis vão se levantar. Talvez não vai ser na mesma intensidade do que esses homens enfrentaram. Mas circunstâncias vão levantar-se na minha vida e na sua vida, aonde você vai pensar em parar, aonde você vai pensar em voltar atrás. Mas o Senhor quer que nós venhamos continuar até o fim. E é isso que nós iremos fazer. Nós iremos perseverar até o último dia, para a glória do nosso Deus. Amém? Amém. Fique de pé, por gentileza. Povo de Deus, vamos orar agora nesse momento.